Olá, irmãos, a paz, tudo bom com todos vocês? Bom, ontem foi feriado, então hoje eu vou estar enviando aqui esse estudo da nossa semana, que tem como nome Alcançando Vitória Diante das Provações. Bem interessante, né? Então eu vou pedir aos irmãos que estejam abrindo a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, que nós vamos estar lendo alguns versículos com isso. Amém? Vamos estar então orando, dedicando esse momento ao Senhor e que Ele fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que está aqui conosco através dessa mensagem. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor precisa falar. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender Tua palavra, ter discernimento e aplicá-la na nossa vida, Pai. Que não sejamos mero ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ser com cada um de nós, abençoa essa célula, abençoa a vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Livro aberto, então, Bíblia aberta em 2 Crônicas, tá? Nós vamos estar falando de um rei muito abençoado, que falou tanto ao nosso coração, que é o rei Ezequias. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o rei Ezequias, deixa eu ajustar aqui, e a mensagem que ele deixa, né, no nosso coração. E aí o estudo vai falando isso, como alcançar vitórias diante das provações, como nós temos nos posicionado diante das provações em nossas vidas, né? Como tem sido a nossa postura como crente fiel a Deus, como nós temos levado isso, né? E aí, o estudo ele vai falando que Ezequias ele foi um grande homem de Deus, um importante rei de Judá. Olha que interessante, né? Sabendo ainda sendo rei, ele realmente honrou o nome do Senhor. E aí ele fala realmente de tantas outras situações que esse rei implantou, principalmente a religião, o prestígio ao culto do povo de Deus. E aqui ele vai falar um pouquinho que o capítulo 32 vai nos dizer que depois de toda a sua fidelidade, depois que Ezequias ter sido tão fiel, o inimigo representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Síria, se apresentou para derrotar e destruir Ezequias. Olha só, depois de tanta dedicação e fidelidade, mesmo assim veio a assolação sobre a vida dele. Então vamos aprender realmente nós enfrentarmos esses tempos de provação segundo a palavra de Deus. O estudo ele vai separar em alguns tópicos. E o primeiro tópico diz, primeira postura que nós precisamos ter, ser fiel. Vamos ler lá em 2 Crônicas 31, o versículo 20 e 21. 2 Crônicas 31, 20 e 21, vocês podem estar abrindo. Eu vou estar lendo aqui para vocês. 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Foi isso o que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor seu Deus. Tudo que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Não é algo tão simples assim, como eu até comentei no início da nossa oração. Você ouvir a palavra é uma coisa, você praticar é uma outra totalmente diferente. Fazermos um projeto em papel é uma coisa, colocarmos em executação é outra coisa diferente. E isso na vida do cristão tem sido algo muito que tem acontecido demais. Nós entendemos, nós sabemos que nesses momentos de prova, o momento que o Senhor muitas das vezes está testando ali a nossa fé, está nos colocando ali à prova, e aí a nossa fidelidade ela é colocada em questão. Então esse primeiro requisito que o texto vem falar é exatamente isso. Como Ezequias, devemos ser fiéis ao Senhor. Ezequias ele foi muito fiel diante de tudo que aconteceu, ele mostrou integridade com todo o seu coração. Então a fidelidade, ela ajusta, né, tudo que é bondade do Senhor na nossa vida. A fidelidade, ela precisa ser presente na nossa vida. Ela precisa ser a nossa marca.
Ainda que venha, a gente não pode se vender por qualquer circunstância que venha. A gente não pode usar até da palavra a favor de nós mesmos. Nós precisamos ser fiéis a ela, nós precisamos levar até o fim aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. Porque a própria palavra diz que Ele é fiel a cada um de nós, ainda que sejamos infiéis. E quando nós apresentamos o amor diante do Senhor, o amor, ele nos constrange. O amor em relação ao nosso Deus, ele precisa ser um empecilho para que venhamos ser infiéis a Ele. O Senhor, ele sempre conta conosco e ele sempre acredita. E ele é fiel para cumprir a palavra dele até o final. Então, mediante a isso, nós precisamos ter essa mesma postura diante do Senhor. E é interessante que fala aqui, que nessa palavra, como a gente acabou de ler, ainda que o inimigo venha visitar Ezequias, ele não encontra nenhuma brecha possível para que realmente o inimigo tenha legalidade na vida dele. O inimigo chegou e só viu fidelidade diante de Ezequias, né? O segundo tópico nos diz assim: depender de Deus. E aí nós temos o texto de 2 Crônicas 32, o versículo 1. Diz assim: depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Então a gente vê que naquela época era muita guerra de poder, territórios, terras, tudo era resolvido assim. E ali, aquele rei da Síria quis invadir Judá. Então esse rei Senaqueribe, um rei muito cruel, foi de encontro à terra onde se encontrava o rei Ezequias. E aí o texto vai falar assim: naquele momento ali, Ezequias dependia de Deus, a dependência de Deus. Quando nós nos deparamos em momentos da nossa vida, o quanto nós somos limitados, o quanto não depende só de nós. Ainda que possamos ter um exército forte, que seria o caso dele, ele dependia da ação do Senhor. Diz assim: mesmo sendo fiéis, enfrentamos lutas. Né? Para uns não entendem isso. Pelo fato de nós servirmos e sermos fiéis a Deus, acha que a luta vai ser uma isenção na nossa vida. E não é verdade. A luta que é o nosso crescimento, a luta que é o momento que mais nós falamos com o nosso testemunho, o quanto nós servimos a Deus. Porque nós não servimos a Ele apenas pelo que Ele nos oferece, mas servimos pelo que Ele é. Então, ainda que venham as lutas, mesmo diante da minha fidelidade, eu preciso permanecer na dependência, na obediência ao Senhor. Então, vamos lá. As lutas, elas devem nos ensinar a viver na total dependência de Deus, né? É quando mesmo a palavra diz, é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nos desprendemos de todas as nossas possibilidades e contamos só com o agir do Senhor. Olha que total dependência, né? A gente pode até assimilar exatamente isso a um bebê. O quanto que um bebê é dependente de seus pais, não é? Porque ele não sabe andar, não sabe falar, só chora. Ele depende totalmente ali para comer, para beber, para se limpar, tomar um banho. E ali eu vejo exatamente o quanto Deus nos quer exatamente dessa forma. Não que não venhamos fazer a nossa parte. O que cabe a nós, nós vamos fazer. Mas é depender dele, é saber que ele faz a diferença na nossa vida. É saber que nós dependemos de uma visão, de uma direção, dependemos de uma voz, dependemos da obediência, dependemos do consentimento, de princípios. Tudo isso é dependência do Senhor. Porque muitos se colocam como filhos que, eu sei o que fazer, dessa forma, eu vou fazer desse jeito. E aí acabam quebrando a cara lá na frente. Tem uma grande decepção. E o Senhor, ele nos quer ver exatamente essa dependência no nosso coração.
Enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos lutas, seremos provados pelos obstáculos e viveremos momentos difíceis, mas todas essas situações servirão para engrandecer o nome do Senhor em nossas vidas. Só quem já passou por tantas provas na vida sabe o quanto nós saímos tão fortalecidos delas. Só quem passa por estreitos desertos sabe que Deus não se contenta com o nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele deixa bem claro na sua palavra que passaremos por sofrimento sim, mas Deus é conosco, Ele está junto de nós. Não é o momento que nós estamos sozinhos, pelo contrário, olha a questão da dependência. Quanto mais precisamos do Senhor, mais Ele nos carrega no colo. Mais Ele está ali, para nos servir. E aí tudo realmente fica mais tranquilo, ou como diz a palavra, o fardo se torna mais leve, quando nós temos essa certeza que nós não estamos sozinhos. O terceiro tópico nos diz, e aí é uma referência à palavra, tapar as fontes para o inimigo. Vamos ver nesse capítulo mesmo o versículo 3 e 4. Eu vou estar lendo até o 2 mesmo. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, ele consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Versículo 4. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade, né? Como a gente já comentou em algumas leituras, Jerusalém era uma cidade que ficava num alto, né? Era numa colina, um patamar mais alto. E aí foram criados poços no decorrer desse caminho de água, que era para que quando a pessoa fosse nesse percurso, conseguisse saciar sua sede nesses poços. Porque aí seria o quê? Um refrigério, até conseguir alcançar, até chegar lá em cima. Porém, olha a visão estratégica que Deus dá a esse rei, né? O que aconteceu com o rei Ezequias? Ele começou a perceber que aquele poço ali, ele era muito abençoador para quem ia para Jerusalém, amém, né? Ia dar refrigério, porém, para o inimigo, ele se tornava uma arma também poderosa, porque o inimigo ele ia fazer exatamente o que qualquer uma outra pessoa faria. O exército inimigo, sede, saciando sua sede, ia lá nos poços e realmente saciava sua sede, prosseguia sua caminhada de invasão da cidade. Então, de uma forma bem estratégica, Ezequias pensou em quê? Vamos tapar os poços, vamos acabar com isso. E olha que interessante como o texto fala aqui. O que acontece em Jerusalém é uma cidade, como eu falei, muito alta, exatamente isso como a gente falou, de saciar. Agora, olha que interessante quando ele fala assim, fique ligado para que a bênção não se transforme em uma arma contra você. Olha que retratação tão interessante dessa forma. Aquilo era uma bênção, a água na subida para refrigerar a minha sede, saciar a minha sede. Só que para o inimigo, ele poderia ser uma arma, porque o inimigo ia saciar a sua sede, ia ficar forte e invadir aquela cidade. Então, no culto, o pastor retratou uns exemplos interessantes que ele comentou. Às vezes, aquilo que parece que é bênção para a nossa vida acaba sendo uma arma poderosa que o inimigo, o ardiloso, ele usa para realmente nos destruir. E aí ele fez uma série de exemplos, e sei que cada um de vocês também tem um exemplo. Como pessoas que pensa que conseguiu uma posição bem alta no trabalho, que estava almejando muito, uma bênção, nossa, fruto de oração, consegui essa promoção e olha, meu salário triplicou, nossa, Deus abençoou tremendamente, amém, uma bênção, né? Claro. Só que aí o que acontece? A pessoa acaba ganhando um pouquinho mais,
outros interesses vão surgindo, outras responsabilidades, e ela acaba se afastando do Senhor. O que era bênção, transforma numa maldição. E aí tem outros exemplos, pessoas que passam às vezes vidas tentando comprar casas, ou uma casa de praia, ou fazer uma viagem. Bênção, ninguém é proibido disso. Só que acaba isso, o inimigo usando isso para afastar o Senhor da nossa vida. Então é tão interessante a gente pensar nessas fontes de água. E Ezequias não hesitou, mesmo ele sabendo que ele estaria tampando uma bênção, que a água era uma bênção, mas ele entendia que aquele ato que ele estava fazendo ali era para favorecer a sua vitória diante daquele rei Senaqueribe. Então, vamos pensar e refletir na nossa vida. O que talvez a gente precisa mesmo tampar, como aqueles poços de água que foram tampados, para que a gente não venha ser derrotado pelo inimigo. Vamos refletir e pensar nossas atitudes, procedimentos, fala, trabalho, posição, tudo. O que vem acontecendo que, de uma certa forma, o inimigo está usando isso para nos afastar de Deus, para que não venhamos ter tanta comunhão com o Senhor. O que seria isso aí? Às vezes é aquilo que a gente até comentou aqui, aquela falta de tempo, e é tanta atividade, é tanta coisa para fazer, eu não tenho mais meu tempo com Deus, eu não tenho mais tempo de comunhão, não tenho tempo para ler a palavra. Olha aí, o que é isso? O que está tomando a minha vida, que aparentemente veio com uma capa de bênção, mas que o inimigo está se aproveitando disso. Ele é muito ardiloso. O inimigo é muito ardiloso. E ele não deixa passar nada. Ele fica realmente ali, percebendo o que ele pode fazer para estar trazendo maldição para a nossa vida. Então vamos lá. E aí no outro tópico diz assim: restaurar os muros. No versículo 5 diz: Ezequias se animou e consertou as muralhas da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi. Ele mandou fazer muitas lanças e escudos. Então ele estava realmente se preparando, se resguardando para esse momento de ataque, né? Restaurar os muros da cidade. Os muros estavam quebrados e precisavam ser reformados, para que quando o inimigo chegasse, já sem força, não conseguisse romper as barreiras. Porque aí ele pensou, olha a estratégia, eles iam chegar já exaustivos, porque não tinham água para beber, então estavam muito cansados e iam andar de frente para aqueles muros enormes dali. Então já era um ataque ali, já sendo um ataque. Deste modo também precisamos restaurar os muros de nossas vidas e nos proteger contra a investida do inimigo. Como a gente já falou, irmãos, parece que a gente espera a guerra acontecer para a gente se preparar. E não é isso, não é dessa forma que as coisas precisam acontecer e devem acontecer. A gente precisa estar com os nossos muros bem restaurados, edificados, porque ainda que venha qualquer tipo de assolação, qualquer tipo de crise, qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de provação na nossa vida, nós precisamos entender que teremos o nosso muro de proteção e que o inimigo pode até tentar, mas ele vai dar de cara com esse muro de proteção. E uma importante retratação disso é a gente mostrar que o muro é a nossa fé, o muro é a leitura da palavra, é o nosso momento com Deus. Esse muro é o conhecimento de quem é o Deus que nós servimos. Então, se eu estou atrás desse muro com essa proteção, não é qualquer coisa que vai me abalar, não é qualquer coisa que vai me destruir, porque eu estou ali, com um muro ao meu redor, um muro me protegendo. E a gente precisa fazer isso, não no dia do ataque. Esse muro precisa ser construído bem antes. E um outro tópico nos diz: fortalecer o coração. Versículo 6 diz:
Colocou oficiais do comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão da entrada da cidade e disse, ele vai falar um pouquinho mais ali, o que acontece aqui? De nada adianta enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurando os muros, fazer torres, outro muro por fora e armar o povo se o povo estiver com o coração temeroso e desanimado. Olha aí não adianta nada. Não condiz com a nossa fé. Você restaurou, você preparou, você se armou tudo, mas seu coração está desanimado, seu coração está desacreditado. Olha aí. Ezequias falou ao coração do povo para que aquelas pessoas ficassem mais animadas para lutar interiormente, mais confiantes no Senhor. Por isso precisamos nos equipar para a batalha, mas também nos prepararmos espiritualmente, interiormente. Ter forças espirituais para batalhar. Amados, nunca a gente teve temos que estar tanto atentos à batalha que é travada aqui, ó, na nossa mente. Mais uma vez o que eu falei, a palavra ela precisa ser vivida. Quantas das vezes nós falamos da boca para fora, mas não é aquilo que nós estamos sentindo. Quantas das vezes a gente falou, não, eu tenho força, eu vou conseguir, eu tenho, mas não é isso que está falando lá dentro do nosso coração. E nós precisamos ser verdadeiros ao Senhor. O que nós temos falado para nós mesmos? Que voz nós estamos escutando lá dentro? Se a gente fala que tem fé ou que a gente ora não acreditando naquilo, de nada vai adiantar. Se nós não estamos acreditando no nosso coração que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, que tudo aquilo é tão passageiro, aí não dá, irmãos. A gente precisa crer no que a gente está falando e confiar verdadeiramente na mente e no coração, no poder de Deus na nossa vida. E aí no último tópico diz, crer que Deus é maior. Deus é maior. Como tem o versículo 7 hoje, 8. Olha o rei Ezequias falando. Sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está ao nosso lado é mais poderoso do que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Olha que palavra tão libertadora, edificante, confiante do rei Ezequias, diante de todo aquele exército, diante de toda aquela nação. E precisa ser assim. Aquele que está em nós é maior do que qualquer um que está ali querendo nos destruir, querendo nos abater, querendo nos deixar para baixo. Nosso é o Deus poderoso, o Deus que nos garante a vitória, mesmo diante de qualquer prova. E qualquer prova mesmo, amados, porque se nós temos a glória, o céu à nossa espera, qualquer prova ela é passageira. Qualquer prova aqui na terra é qualquer passageira. Por mais difícil que seja o nosso deserto, por aquilo que nós estejamos passando, Deus é maior. Por mais forte que seja a pressão do inimigo, aquilo te assolando, te destruindo, te derrubando, Deus é poderoso para estender a mão e dizer, levanta, eu sou contigo. Levanta, eu te prometo a vitória. Precisamos crer nisso, irmão. Porque senão, continuaremos no chão, estendido, e não teremos força para lutar. Não teremos como nos reerguer. O Senhor nos quer de pé. É o exército de Cristo em pé. Mesmo diante de qualquer provação, tenho certeza que foi esse desejo no coração do rei Ezequias, de fortalecer aquele povo diante de qualquer embate do inimigo. Por mais poderoso que ele possa parecer, nosso Deus é maior. Amém, irmãos? E aí eu quero propor um desafio para vocês hoje. Você que chegou até aqui nessa mensagem, eu vou deixar um desafio para vocês. Eu queria que no decorrer dessa semana, você fosse lá no WhatsApp, no meu privado, não é no grupo, é no meu privado, e contasse um pouquinho para mim
sobre o que Deus falou no coração de vocês sobre essa mensagem. O que Deus colocou aí no coração de vocês? Se tem alguma prova que está difícil você passar, alguma assolação. Eu queria deixar essa mensagem para vocês e esse desafio. Eu vou ficar esperando vocês lá no meu privado. Pode escrever ou pode mandar um áudio. Eu queria muito, muito nesse momento estar ali ouvindo talvez uma prova, um momento difícil ou complicado que cada um de vocês esteja passando e estar orando com vocês, fortalecendo vocês. Eu queria muito isso. Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês aqui neste vídeo. Amém, irmãos? Obrigado por vocês estarem até aqui. Obrigado por nos ouvir. Vamos estar orando, finalizando esse tempo de estudo. Pai, muito obrigado por a sua preciosa palavra, que possamos, em nome de Jesus, sermos fortalecidos, Senhor, com a força da fé de Ezequias, que não venhamos olhar a força do inimigo, o seu exército tão poderoso, mas que possamos, ó Deus, fechar as brechas da nossa vida, Senhor, aquilo que tem nos afastado de Ti, Deus, que possamos ter estratégias como Ezequias teve com o inimigo e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, traçar vitórias para a nossa vida. Venha, Senhor, nos ajudar, porque sozinho não conseguiremos. Então, Pai, abençoa a vida dos meus amados irmãos, ser com cada um deles, visita-os, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Senhor, que o Senhor continue guardando cada um de nós, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Beijo grande de vocês. Fiquem com Deus.